Não, aqui tem uma coisa que eu amo em Berlim, bom, entre várias coisas, é que é muito silencioso, assim. Tipo, é uma capital, mas, sabe, os prédios são em lugares bem amplos, com pouca gente, e é tudo muito silencioso. Então, é muito bom, assim. Eu adoro silêncio, então... Nossa, Floripa, a gente tem essa imagem de cidade silenciosa, né? De ser um lugar mais calmo e tal. Não é nada. Não é silencioso nada. Pô, teve uma vez que eu fui gravar 2 episódios de uma série da BBC em Floripa lá que se chama The Nature Weirdest Events. E eu fui fazer o making off do apresentador de 2 episódios. E daí, cara, a gente simplesmente não conseguia. A gente chegava no meio do mato assim, de repente surgia alguém martelando uma residência perto. Chegava no meio de um parque, de repente surgia um monte de criança gritando. Foi bem foda. Ah, imagina, tá louco. Não, é uma barulheira do cara, sem contar o vento, né? O vento resolve. Tu tá morando aonde, Chuck? No Rio? Eu moro na Glória. Sim. Eu sofri um pouco no Rio, assim. Tipo, eu adoro o Rio e tudo, mas era muito denso e muito barulhento, velho. Puta que pariu. Pra mim era meio opressor, assim. Cara, aqui na frente do meu prédio tem um ponto de ônibus e é uma rua que tem uma escola. Então é um lugar meio movimentado, assim, é uma das subidas para Santa Teresa também. Então, a galera no Rio de Janeiro é super estressada naturalmente, né? Se comporta assim. Então, cara, se dá um micro engarrafamento, já vira um buzinaço, assim, é uma loucura, cara. É uma loucura mesmo. Surge um taxista xingando, daqui a pouco tá um vizinho do outro prédio berrando. Ô, louco, velho. Ai. Aqui, bom, aqui tem também vários alemães bêbados caindo aos pedaços por aí, mas eles ficam bem na deles. Não. É isso aí. Olá, pessoas. Eu sou o João Montanha Dória. E eu sou o Edson Chuck. Eu sou a Marcela Oliano. E este é o Nicho. É isso aí, galera, estamos começando mais um episódio do Nicho Podcast, nosso podcast sobre biologia, hoje entrevistando aqui uma pessoa sensacional, que é uma das poucas, se não a única pessoa na universidade com quem eu podia conversar sobre o Grêmio, Chuck. Olha só que coisa maluca. É isso, cara. Você sofre desse problema também? Mas com certeza, e não é um problema, né? Com certeza. É isso aí. Estou aqui novamente com meu amigo Chuck, de novo. Depois de alguns episódios ausentes, você está de volta. Fala, eu sei que vocês estavam com saudades da minha nobre presença entre vocês, minhas piadinhas super divertidas. Então estou aqui tendo essa satisfação de gravar mais uma vez com este lindo homem, que é o Montanha, e esta incrível convidada. É isso aí. Eu já vou avisando já que muito provavelmente ao longo da edição desse programa eu vou ficar com preguiça de ficar editando o áudio do Chuck cortando de vez em quando, então vai ter alguns cortes no meio aí já pra deixar claro pra todo mundo não se preocupar. Beleza, e como eu tô te antecipando, eu tô gravando local aqui Ah, massa, Chuck, valeu. É isso aí, cortou tudo agora também do que você tava falando. Tô gravando local aqui, depois eu te mando o arquivo. Beleza, valeu, Chuck. E é isso aí, então estamos hoje aqui com ela, Marcela Oliano, minha colega gremista aí, que finalmente nós ganhamos a Libertadores depois de muito tempo, Marcela. Pois é. Tava na hora, né? mas convenhamos aí que os nossos 2 últimos anos foram bons anos. Foram ótimos Brasil, anos. Foram ótimos anos. Libertadores. Também pior do que tava, não tinha como ficar, né? Já dizia o Tiririca. Vocês sabem que se vocês ficarem discutindo muito futebol, eu não vou ter absolutamente nada pra comentar nem pra acrescentar, né? Porque definitivamente é um mundo muito longe de mim. Já estamos superando essa parte. Exato.
É isso aí. E esse episódio aqui, agora em março, né? A gente teve agora, no início do mês, o Dia Internacional da Mulher. A gente escolheu para participar, então, da campanha O Podcast é Delas, desse ano de 2018. Já teve o ano passado. Infelizmente, a gente não estava participando ainda. Não tinha organização suficiente para isso. Mas agora estamos aqui, que é uma campanha muito bacana para incentivar a participação das mulheres aí na podosfera brasileira. Cada vez mais tem grandes mulheres podcasters aí. E hoje a gente trouxe então a Marcela aí para comemorar e incentivar não só na podosfera, mas no mundo da ciência, né, Marcela? Então, a gente tá colocando aí todas as publicações desse episódio, a hashtag podcast é delas 2018. Você pode procurar em todas as redes sociais por essa hashtag, podcast é delas e o podcast é delas 2018. Você vai encontrar uma série de episódios e de publicações aí de mulheres podcasters na nossa maravilhosa interwebs. É muito legal. Obrigada, João, pelo convite. Fico bem feliz de representar aí as mulheres na ciência. E é isso mesmo, né? O que falta, na verdade, em todas as esferas aí profissionais é mais participação das mulheres mesmo, porque a gente tem mulheres em todos os campos, né? Sim. Mas, então, a gente é mesmo uma questão de, muitas vezes, por reforço negativo, social, as mulheres acabam não indo para campos específicos e é bem legal a gente dar voz mesmo para elas, para confirmar que tanto mulheres como homens, que as habilidades profissionais aí não são divididas por gênero, né? Então, fico bem feliz pelo convite. Obrigada. Não é só importante que tenha a participação, mas é importante a visibilidade também, né? Porque senão você não tem o estímulo, né? Para que o ciclo se perpetue da participação das pessoas nos diversos campos. Exatamente. E para que as meninas também se vejam, né? Porque para que elas não vejam um campo profissional só dominado por homens, assim, para que elas vejam que as mulheres estão presentes também e possam se projetar lá, né, no futuro, assim. Então, isso é importante. Exatamente. Só um parênteses, né? Coincidentemente, há 2 anos atrás, aproximadamente, desencadeado, né, por mais uma frase infeliz do nosso presidente golpista fora Temer, a gente na Explora fez uma série, né, de reportagens sobre mulheres na ciência, que sem dúvida até hoje foi talvez a série de maior impacto positivo da revista, e a Marcela nos deu a satisfação também de estrear a série, né? O primeiro texto publicado na série foi da nossa querida participante deste episódio. Então, obrigado mais uma vez, Marcela. Bela lembrança. Eu que agradeço. Obrigada, gente. É isso aí. E o nosso primeiro bloco, Marcela, então, é o nosso bloco também, né, Chuck? O nome do nosso bloco é uma personalidade feminina do entretenimento, que é o nosso Momento Marília Gabriela, né? Onde a gente pergunta para Marcela Oliano, quem vem a ser Marcela Oliano? Interessante. É pra responder? Claro. Marcela Oliano é uma brasileira catarinense, muito inspirada pela ciência e pela filosofia, bióloga, bioinformata, que aprecia muito estudar a evolução dos genomas animais. E o que levou essa bióloga brasileira catarinense a estudar esses genótipos animais? Sempre foi algo do seu interesse, essa parte mais genética da biologia? Ou você chegou a transitar por outros nichos aí científicos biológicos? Não, com certeza, transitei sim. Até, na verdade, no contexto profissional todo, assim, desde que eu era mais jovem na escola, eu sempre fui, na verdade, mais interessada por história e ciências políticas até, eu diria, do que por biologia, mas também apreciava bastante biologia. Acabei decidindo fazer ciências biológicas, porque é uma área que eu me interessei muito, mas durante a graduação, então, aí na Universidade Federal de Santa Catarina, né, onde fomos todos colegas, eu trabalhava com a bioquímica, na verdade, sob a orientação do professor Alcir, né, Luiz Dafre, agora do Departamento de Bioquímica da UFSC, e estudava, então, atividades enzimáticas e o sistema antioxidante em mamíferos, então, relacionado à neurociência. Então, a gente estudava ratos e camundongos, então, relacionados a diferentes interações medicamentosas e tratamentos medicamentosos para depressão e para vários tipos de doenças
neurológicas. Estudávamos, então, as enzimas antioxidantes relacionadas a neurociências, mas também o professor Alcir tinha a vertente da ecotoxicologia. Então, ele estudava as enzimas antioxidantes de animais modelo para estudos ecotoxicológicos, que envolvia aí, então, bivalves, né? Principalmente o mexilhão perna-perna, que é cultivado no sul do Brasil, e a ostra conhecida como Cassostrea gigas. E durante, então, a graduação, eu resolvi optar mais pela questão ambiental do que pela questão da neurociência, e fui, então, estudar mais a fundo o sistema antioxidante de mexilhões. E nesse processo de estudar o sistema antioxidante de mexilhões, eu entrei em contato com o meu futuro orientador de mestrado e doutorado, então, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Mauro Rebelo, e ele estava, então, mais interessado, na verdade, de entender a genética de mexilhões de bivalves em geral, né? Mas, principalmente, do mexilhão dourado, então, que foi o objeto do meu mestrado e do meu doutorado. E eu resolvi, então, mudar, de uma certa forma, o foco da minha pesquisa com as ciências naturais, né? Então, com o estudo das espécies não modelo, que seriam, então, os bivalves, e resolvi estudar, então, a genética e, principalmente, a genética do mexilhão dourado, estudando, então, o transcriptoma e depois o genoma do mexilhão dourado, principalmente pela questão do fato de ele ser uma espécie invasora agressiva. E nesse contexto todo, então, só para dizer que, na verdade, muitas vezes na ciência, principalmente quando a gente é bem jovem e está fazendo o bacharelado ou a licenciatura, a gente ainda não tem uma noção exata exatamente de qual o caminho que a nossa carreira científica vai nos levar, né? E o que a gente gosta realmente, ou o que a gente tem mais afinidade, assim. Então, apesar de eu ter feito uma iniciação científica intensa com enzimologia, com bioquímica, eu acabei, durante o mestrado e doutorado, me transformando em bioinformata, né? Então, basicamente, o que eu faço é montar transcriptomas e genomas, organizar essas letras do DNA no computador. E eu tenho bastante afinidade com essa parte, assim, então eu descobri isso principalmente durante o meu mestrado e doutorado. E foi na relação, então, estudando já moluscos em Santa Catarina, que eu acabei me direcionando, entrando em contato com pessoas que trabalhavam com o mexilhão dourado e acabei em estudar os genomas do mexilhão dourado. Hoje eu continuo estudando a evolução de genomas, eu estou na Alemanha, agora eu estou estudando o genoma dos bichos preguiça. Então, que massa! Então eu diria que, assim, o meu interesse como cientista atualmente é realmente o estudo dos genomas animais, assim, e entender como que esses genomas evoluem e como que eles são, como é que é a estrutura deles nos diferentes grupos animais. Então é mais ou menos isso. Mas é legal, assim, que embora eu soubesse de algumas partes da sua trajetória, eu não fazia a menor ideia da metade dela. Pois é, né, cara, isso é algo bastante comum, né? A gente conhece a galera da universidade, mas não sabe o que o pessoal faz fora do nosso mundinho ali, porque quando a gente entra no laboratório, a gente fica naquele mundinho ali e não sai tanto, né? Mesmo dentro dos colegas, a divulgação do que a gente faz é muito pequena, né? Perto do que deveria ser. Mesmo pros amigos mais próximos, assim. A gente não sabe direito o que o outro tá fazendo de pesquisa naquele momento, assim, E também eu também penso que a totalidade toda do que a pessoa e de como que ela desenvolve a carreira dela, porque a gente tem geralmente essa visão bem binária, assim, que você sempre gostou disso desde quando você era bem novinho e acabou fazendo isso no final. E isso é uma quando a gente conta uma história, a gente precisa de uma narrativa, né? De um norte e tal. Sim, mas isso, na verdade, é meio limitante para a história, porque tem sempre muitas nuances e muitas coisas que fazem com que a gente acabe fazendo uma coisa ou outra, né? E em ciência, além das nossas preferências, tem o fato de financiamento, tem o que aquele laboratório onde você está trabalhando tem financiamento para fazer naquele momento, e todo esse tipo de questão, assim, né? Eu diria que, levando todas essas coisas em consideração, a gente tem que tentar fazer sempre o melhor que a gente pode, com as limitações que a gente tem também, mas tem todas essas nuances, quais são as outras coisas que as pessoas gostam, né? Música, divulgação científica, escrever, e aí a gente acaba misturando tudo isso num pacote que vira, no fim das contas, o rumo que a gente toma, né? E a carreira que a gente faz. Assim. Uma tentativa de contar de maneira linear experiências nada lineares, né? Exatamente. E várias experiências que a gente tem, às vezes, quando tá tendo elas nem parecem que tem relação, né? Sim, exato. É muito interessante, sim.
Sim, verdade. Mas tudo acaba tendo, né? Sim, a nossa história acadêmica acaba sendo uma espécie de equilíbrio pontuado, né? É uma série de contingências que levou a gente até onde a gente tá agora. Total. É isso aí. Então a gente vai falar um pouco mais então do trabalho da Marcela, em especial com o mexilhão dourado, né? Vamos pular o genoma do bicho preguiça para um episódio futuro, quem sabe? Façamos isso. E agora a gente vai fazer a nossa pausa, vamos lá para os nossos recadinhos do escaninho e voltamos na sequência então com os trabalhos da Marcela. Daqui a pouco voltamos. É isso aí, galera, chegando aqui pro escaninho do Nicho Podcast pra vocês, então. Lembrando que esse episódio é um episódio que faz parte da campanha O Podcast é Delas 2018. Então, se você procurar em todas as redes sociais pelas hashtags O Podcast é Delas 2018 e O Podcast é Delas, você vai encontrar uma série de programas aí, de episódios que trazem mulheres falando sobre os mais diversos temas aí da podosfera. Essa campanha tem o objetivo não só de estimular a participação das mulheres nos podcasts, mas também aumentar a visibilidade das mulheres que fazem podcast também. Existem grandes mulheres fazendo podcast por aí, falando sobre os mais diversos temas aí que você possa imaginar e fazendo trabalhos sensacionais. Nesse episódio a gente trouxe a Marcela e resolveu então participar dessa campanha. O Podcast é Delas, de 2018. Curta, compartilhe e siga a hashtag O Podcast é Delas 2018 e a hashtag O Podcast é Delas em todas as redes sociais para ficar por dentro aí do que tá acontecendo ao longo desse mês de março aí e você descobrir podcasts fantásticos aí para escutar pro resto da vida. É isso aí. E falando em redes sociais, a gente vai então pro nosso giro das redes sociais. Você acha o Nicho Podcast lá no Facebook, em facebook.com/onichopodcast, e você acha a gente lá no Twitter, em @onichopodcast. A gente pede que você siga também a nossa parceira Explora Magazine lá no Facebook, facebook.com/Explora Magazine. E a minha pessoa, João Montanha Dória, você acha lá no Twitter, em @Montanha Dória. A pessoa de meu amigo Chuck, você acha lá no Instagram, em @EdsonChuck. E a nossa convidada sensacional de hoje, você acha lá no Twitter, em @Mauliano com H. Os links estarão no post deste episódio. O post desse episódio que está lá no nosso site, o nichopodcast.wordpress.com, onde você descobre formas diferentes de entrar em contato com a gente. Uma delas é a que a gente recomenda que seja melhor, é o nichopodcast@gmail.com, nosso e-mailzinho. Mande um e-mail pra gente com suas dúvidas, críticas, sugestões e o que mais você quiser fazer. E você pode interagir com a gente também no grupo lá do Facebook, facebook.com/groups/onichopodcast. No nosso site você acha também os meios para assinar o nosso feed em feeds.feedburner.com/onicho, e você vai ter acesso então aos nossos episódios no momento em que eles saírem, diretamente no seu agregador de preferência. É só adicionar lá o nosso feed no seu agregador ou seguir a gente lá na iTunes Store também. Assine o nosso feed na iTunes, ou você pode acompanhar a gente pelo YouTube. Nossos podcasts são todos postados lá também, para quem prefere ouvir por streaming no YouTube. Nosso canal lá, assine o nosso canal no YouTube, os links estarão no post. E está, como eu prometi, está tudo atualizado agora, não temos mais defasagem no YouTube. É isso aí. Além da campanha O Podcast é Delas 2018, nós estamos apoiando também uma outra campanha, uma campanha aí do ponto de vista ambiental, que é a campanha da hashtag É a Hora do Mar. Nessa hashtag você acha uma série de posts sobre a criação das unidades de conservação em São Pedro e São Paulo e na Trindade. Mas quem vai falar pra gente melhor um pouquinho isso é o meu amigo Chuck, não é mesmo, Chuck? Nesse momento, no Brasil, tá sendo uma super discussão sobre a criação de 4 mega-UCs marinhas, né? E esse movimento, encabeçado por vários cientistas e sociedade civil organizada, chegou num momento de uma discussão um pouco mais prática, que várias instituições se juntaram e criaram a campanha hashtag É a Hora do Mar. E que, por acaso, né, uma semana atrás a Explora publicou um vídeo, né, para ajudar na divulgação
aprovação dessa proposta e o Temer já, né, sinalizou assinar esse decreto para de fato acontecer a criação dessas mega-UCs marinhas. Entretanto, a gente se deparou com um novo problema, porque a vida nunca é fácil, né? Especialmente no que diz respeito à conservação ainda mais marinha. Vazaram alguns mapas provavelmente feitos pela Marinha do Brasil com novos desenhos dessas unidades de conservação, excluindo as ilhas, né, das unidades de conservação, e que são, na verdade, as partes ambientalmente mais importantes e mais sensíveis. Então, o movimento a Hora do Mar continua batalhando agora para conseguir ter o desenho dessas unidades de conservação mais adequado possível. E você, ouvinte maravilhoso do Niche Podcast, pode ajudar nessa pressão em cima do nosso governo, né? Então procura aí no Google hashtag Hora do Mar. O Montanha vai colocar um link aí na descrição também, onde você pode entrar lá, mandar uma mensagenzinha direto pro almirante da Marinha, pro presidente Fora Temer, o ministro do Meio Ambiente Sarneyzinho, pra gente aumentar essa pressão para que seja mantido o desenho original proposto pela comunidade acadêmica e especialistas dessas mega unidades de conservação. Que a gente não pode perder essa oportunidade de criar de fato algo importante para o meio ambiente e simplesmente criar um documento que vai ser estatística internacional sem nenhuma efetividade ou eficiência para a conservação. É isso aí. Os links vão estar no post deste episódio. Entre lá no site, a gente vai colocar todas as informações para vocês aí. É só preencher o formulário, né, Tchek, que vai ter no site e mandar brasa. Eu já mandei minha mensagenzinha lá, mande você também a sua. E se ficou confuso, se eu falei demais e quiser ver isso um pouquinho mais de forma mais didática, entra no Facebook, coloca lá a hashtag Hora do Mar, vai ter vídeo da Explora, vai ter foto, vai ter comentário de famosos, de especialistas, de tudo pra você conseguir entender um pouco mais do que tá acontecendo no momento no Brasil no que diz respeito à conservação. Isso aí. E, né, objetivo nosso, né, Tchek? Fazer um episódio do Nichos exatamente sobre essa questão dos 2 parques lá em São Pedro, São Paulo e Trindade. Vai sair ainda. Vai sair em breve novidades nesse quesito. É isso aí. Agora voltamos pro nosso episódio com a Marcela, que está sensacional. E sempre lembrando que em março, gente, o podcast é delas. É isso aí. Mas então vamos começar a conversar sobre os artigos da Marcela aqui. A gente escolheu 2 para focar, que são os 2 principais, eu acho, desse projeto, né, Marcela, do Mexilhão Dourado, que é um que saiu na PLOS ONE em 2014, que tem o título de Descoberta de Genes através de sequências de transcriptomas para o mexilhão invasor Limnoperma fortunei. Acho que eu traduzi certo. Limnoperna. Limnoperna. Eu falei o quê? Limnoperma. Limnoperma. Então é com N. Errou feio, errou rude. Limnoperna fortunei. Pronto, agora eu edito e eu pareço que eu falei certo. Ou será que não? E o segundo, que é um artigo que saiu esse ano, 2018, na Giga Science, que é o trabalho final do genoma, né? O genoma completo do mexilhão, que é uma estratégia híbrida hierárquica para o sequenciamento do genoma do mexilhão dourado invasor Limnoperna fortunei. Então esses 2 artigos vão estar desenvolvendo as questões, inclusive de técnica, né? Que vocês acabaram usando algo que não é tão comum de ser usado para conseguir chegar no genoma do mexilhão dourado. E as informações do próprio genoma, inclusive com função de gene e uma série de coisas que a gente vai conversar um pouco aqui agora. Mas a gente começa então perguntando quem é esse tal de Limnoperna fortunei, o mexilhão dourado? O mexilhão dourado é uma espécie da China. Então ele é um mexilhão, né, um bivalve, bem pequeno. Eu nunca sei em centímetros, mas acho que é 3 ou 4 centímetros. É o tamanho do dedão, assim, né? Tipo uma polegada, uma coisa assim. Isso, justamente.
É uma espécie, então ele é um bivalve, né? Um molusco que tem 2 valvas. Pra quem gosta de comer mexilhão, aí em Floripa é uma miniatura desse mexilhão perna-perna que a gente come. E ele é uma espécie, então, que... E pra quem não sabe o que é valva é uma conchinha. A concha. Uma conchinha, justamente. E esse molusco bivalve, então, ele é nativo de uma região específica da China. Então, ele também invadiu outros lagos na China e também se tornou invasor. Então, ele tem uma biologia e uma ecologia muito particular, assim. E para ele ficar em equilíbrio, ele precisa estar naquele lago específico, senão ele começa a se reproduzir e formar essas populações gigantescas que incrustam em tudo quanto é estrutura, pedra, navios e coisas do gênero, e acaba, então, desestabilizando o ecossistema de novos lagos, né? Então, esse mexilhão é chinês, ele veio em água de lastro de navios para a América do Sul. Então, água de lastro é água que os navios cargueiros carregam entre portos quando eles estão vazios. Então, quando esses navios estão cheios de mercadoria, eles não precisam dessa água. Quando eles estão vazios, a água de lastro então o navio pega a água, né? E coloca a água dentro do navio para manter o equilíbrio. E aí os navios viajam o globo, vão para outros lugares, vêm da China, vêm para a América do Sul e acabam fazendo o dilastro dessa água e acabam introduzindo várias espécies invasoras, espécies exóticas em novas regiões, né? Então a gente está cada dia mais consciente disso e há vários tipos de filtro que tentam diminuir, minimizar essa transferência de espécie invasora. Mas no caso do mexilhão dourado não deu certo, então ele foi introduzido no início da década de 90, muito provavelmente no porto de Buenos Aires, de algum navio vindo da China. E como o mexilhão dourado tem uma biologia, digamos, robusta, ele conseguiu então sobreviver nessa água... Como é que fala em português? A água entre salgada e doce? Salobra. Salobra, isso. Então o mexilhão dourado conseguiu sobreviver nessa água salobra do porto de Buenos Aires e de uma certa forma foi introduzido ali nos lagos próximos da região e começou a se reproduzir descontroladamente. Então, a partir disso ele começou a subir, né? Então a América do Sul é cheia de rios e lagos, então a gente tem uma hidrografia, podemos dizer assim, muito rica. E pelos estudos genéticos a gente pensa que foram 2 introduções, então uma pelo porto de Buenos Aires e outra direto na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, pelas diferenças genéticas entre as populações. E como esse mexilhão, então, tem essa capacidade de se fixar em tudo quanto é substrato, muitos barqueiros do sul do Brasil vão para festivais de pesca no Pantanal e eles acabaram, então, levando os barcos cheios de mexilhão dourado, principalmente quando o pessoal não estava ciente, né, dessa invasão, para o Pantanal. Então, o mexilhão subiu aí América do Sul acima, então ele está presente em vários lagos e rios, Rio Paraná, Rio Tietê, Uruguai, Paraguai, e tá fazendo a festa aí, infestando e invadindo vários aquíferos importantes. E então esse que é o mexilhão dourado. E eu lembro que quando eu morava em Porto Alegre ainda, isso lá, metade dos anos 90, da metade pro final dos anos 90 ali já tinha esse problema. Eu lembro que o pessoal tinha que limpar toda semana, sei lá, as tubulações de captação de água lá no Guaíba, porque o mexilhão tapava tudo, as grades que fica para proteger de entrar resíduo, as galhos, a folha, o tronco de árvore, alguma coisa assim. E o bicho já tapava tudo lá antes de 2000 já. Então, era um problema grande. Exatamente. A estimativa aí é de gasto de milhões de reais no sul do Brasil com reparo de material de pesca, de embarcação, pela presença. Isso, né, contando os danos econômicos, assim. Então, tem bastante... Dano ecológico que ele causa, além de ser competição, porque ele tá muito difundido, ele deve filtrar tudo que tem na água ali. Isso, justamente. Então ele as densas populações de mexilhão filtrando a água, elas mudam, né, a dinâmica da água, assim. Então, zooplâncton e fitoplâncton que entram lá na zona, no grain, no tamanho de filtragem do mexilhão são filtrados. Ele muda também a relação entre nitrato e fosfato da água, o que já levou até a florações de cianobactérias, então, mudando essa relação entre esses compostos químicos. Além de tudo, as larvas e os mexilhões adultos são um farto recurso alimentar, né, para várias populações de peixes, de larvas de peixes e de peixes adultos também. Então vi um pessoal, os ecólogos argentinos são muito bons em estudar a ecologia do mexilhão, principalmente nesses aquíferos. Eles que fazem a maior parte desses estudos. Também tem um pessoal em Minas Gerais que faz bastante estudos para detectar esses impactos ambientais.
E eles encontraram, então, no Rio da Prata mesmo, se tu for lá fazer uma autópsia nos peixes, 100% dos peixes têm mexilhão no estômago, nos intestinos, né? E eles têm detectado aí aumento em populações de peixes, e não tem como tu relacionar diretamente com o fato de o mexilhão de ser um mexilhão, mas a verdade é que o mexilhão é um farto recurso que não tinha, né? Até 20 anos atrás, 30 anos atrás quase. Então ele chega a matar alguns peixes que comem ele também, né? Então, isso aí o pessoal viu muito em Itaipu. Vários peixes como o armado, por exemplo, que comem tantos e tantos mexilhões que eles acabam morrendo de indigestão. Então, a gente não tem uma quantificação, assim, ideal, mas são relatos, né, que são também importantes, na verdade. Relatos principalmente do pessoal que trabalha perto, trabalha nas usinas e que vê isso acontecer bastante, assim. Quem tiver curiosidade de ver um videozinho bonitinho que ilustra um pouco, né, desse avanço da invasão do mexilhão dourado, pode entrar num site que chama catarse.me/genoma e ver um videozinho que, embora foi feito pela Marcela, né, que embora o propósito fosse outro na época, ele é um excelente vídeo de divulgação sobre a historinha aí do mexilhão dourado. Isso, exatamente. A gente vai botar todos esses links no post, né, do episódio pra galera dar uma olhada. E aí uma coisa que você já falou um pouco, que ele se reproduz bastante e tal, mas o que faz esse bicho acabar sendo um invasor tão eficiente assim? Porque a gente tem invasão de outros bivalves e coisas, mas que não conseguem se estabelecer tão agressivamente quanto o mexilhão dourado, né? Isso é uma questão interessante, assim, porque a gente não sabe exatamente o porquê, né? Mas como eu falei, até na China, em outros lagos, ele é invasor. Então eu acho que precisa de um certo número de parâmetros para que ele fique em equilíbrio. Então eu diria que competição. Então aqui na América do Sul, na verdade, não há muitos bivalves de água doce. Tem alguns onionídeos, mas então ele não tem competidores naturais. Eu acho que ele consegue acabar se reproduzindo muito e se proliferando muito. O que eu não tenho informações precisas da China, mas eu imagino que no ambiente no qual ele é natural, ele tem toda essa relação de equilíbrio entre predadores e competidores, assim. E aí, com certeza, né, tem uma questão de robustez biológica, eu diria, assim. Ele consegue... toda uma questão biológica que ele se reproduz muito rápido, ele amadurece sexualmente muito cedo. Então, e na América do Sul ele faz várias desovas anuais, e isso é uma questão interessante, porque na China ele geralmente se reproduz mais no verão. Aqui ele consegue se reproduzir ao longo ele se reproduz ao longo do ano todo. E mesmo nas águas mais geladas, e isso é uma questão interessante, assim. Então ele habita águas que vão de 8 graus a 20, 25 graus, ele consegue perseverar e se reproduzir, se estabelecer em aquíferos com características bem diferentes ao longo da América do Sul, né? Tanto da zona subtropical indo até a zona tropical, assim. E o genoma, ele é interessante e importante também para isso, assim, porque agora a gente pode fazer vários estudos para relacionar a genética do mexilhão com a ecologia e com a biologia dele, né? Assim, a gente já viu algumas coisas, então a gente tem algumas hipóteses sobre a expansão de famílias gênicas relacionadas aí à manutenção, ao combate ao estresse celular, e famílias gênicas expandidas também em relação ao sistema imunológico, que poderiam estar relacionadas com o fato de que ele consegue se estabelecer em ambientes muito diversos e conseguir lidar com todos esses desafios por ter um sistema imunológico mais robusto. Mas tudo isso são hipóteses, né? Que agora que a gente tem um mapa genético, a gente pode investigar mais a fundo, principalmente fazendo estudos populacionais, estudos de ressequenciamento do genoma e análise de expressão gênica, então, de diferentes ambientes. Então, com o genoma, a gente consegue ter uma ideia dos genes que esse bicho tem que favorecem ele num ambiente aí diverso, que parece o Chuck Norris dos mexilhão, né, cara? Porque o bicho não morre de jeito nenhum, né? Impressionante. Sim. Mas na biologia, além da questão do que está escrito no genoma per se, a gente viu então algumas expansões e algumas retrações de famílias gênicas que podem estar relacionadas com essa robustez biológica, né? Mas além disso, a biologia de um ser, né, de todos os seres, ela está relacionada também com a regulação dessa expressão, né? Sim. Então a gente tem o genoma agora e a gente tem então como esses genes são expressos em quais momentos da vida dessa espécie
espécie é que também podem dizer muito sobre como ela age, como ela faz para conseguir lidar com os diferentes estresses ambientais, assim, sim, né? Sim. Não necessariamente se eu tenho um monte de gene para alguma coisa, no momento que eu preciso daquilo, eu vou conseguir expressar aquele monte de gene, né? Justamente, é uma dinâmica complexa que a gente continua estudando diariamente para tentar entender, né? Isso aí, que bom que tem alguém que estuda isso aí. Deixa com a gente, a gente gosta. Eu prefiro outras coisas. Que bom. Tem que ter maluco pra tudo, né? Então é isso aí. Tem que ter. Aqui a gente viu então o genoma que foi publicado agora em 2018. Ele tem 1,6 GB. GB é milhão de par de base? É milhão? Bilhões, né? São 1,6 bilhão. Ai, que burro, dá zero pra ele. Bilhão? Uhum. Tá, então deixa eu mudar aqui, bilhão. Então 1,6 bilhões de pares de base, né, do genoma. Isso comparado com o ser humano é quanto? Eu não lembro então, agora de cabeça. O ser humano são 3 bilhões. 3 bilhões, é metade mais ou menos do tamanho. Digamos que sim. Mas a relação de tamanhos de genoma e complexidade, ela já foi... Não existe uma relação direta, né, entre tamanho e complexidade. É só questão de curiosidade mesmo. Claro. É um fato curioso. É metade do tamanho, um bicho que é o tamanho da unha do dedão. É isso aí. Exatamente, verdade. Você vê como a vida, em todas as formas, é complexa, né? Independente da dimensão dela. E aí, nesse artigo do GigaScience, vocês descobriram pelas análises da bioinformática lá, a gente não vai entrar em detalhes das técnicas e tal que foram usadas, até porque é muito complexo e muito específico, né, para a área. Mas quem quiser saber um pouquinho mais de bioinformática e tal, pode escutar o episódio que a gente gravou com o Diogo, que fala mais de bioinformática e tal, dessa parte de genômica e proteômica e tal. Uma coisinha um pouco mais geral sobre essa área. Mas vocês identificaram 60.717 genes, né? E cerca de mais de 30 mil, vocês colocam no artigo, foram identificados por predição de gene. Uhum. Então, como é que essas ferramentas de bioinformática, elas acabam facilitando o trabalho na hora de fazer esses estudos? Principalmente quando a gente está falando de trabalhar com o genoma inteiro, de bilhões de pares de base, não só na questão financeira, para diminuir custo, mas em acelerar a velocidade do trabalho, porque se você tem uma coisa que é muito mais braçal, em vez de você usar a inteligência artificial do computador, né, para gerar essas análises, seria um trabalho de uma vida inteira, né? Então, porque na verdade, assim, a gente usa uma questão biológica, né, e para fazer essa identificação de genes. Então, a gente sabe que o DNA, ele é o código da vida de todas as espécies que existem, né, no mundo, de vírus e bactérias, e entrando nos animais e plantas e fungos. E essa é a primeira grande evidência da seleção natural, né, e do fato de que nós temos todos um ancestral comum, porque nós temos todos o mesmo código da vida. E levando isso em consideração, então, a informação genética ao longo das diversas espécies, ela é conservada. Então, a forma com que a gente produz os mecanismos biológicos, bioquímicos e moleculares que nos fazem ter vida são muito parecidos em diferentes níveis da vida, né? Então, a forma com que a gente faz respiração celular, a forma com que a gente se previne o DNA de ser danificado por vírus e coisas desse gênero, todos esses pequenos mecanismos são guiados por genes que têm, então, sequências muito parecidas. É como a gente pensar em diferentes carros. A gente tem os carros, eles, por mais que eles sejam muito diferentes, eles têm a mesma concepção, né? Roda, um motor, um volante, coisas desse gênero. Uhum. E por mais que eles sejam diferentes entre si, nos diferentes modelos de carro, a gente consegue, por homologia, olhando, ver que aquela parte daquele outro carro deve ser um volante, por exemplo. Então a gente faz isso também na genômica. O que a gente faz? A gente pega o DNA que está no núcleo da célula
sequencia esse DNA. Então a gente extrai esse DNA no laboratório e depois uma máquina faz com que essa informação do laboratório vire uma informação digital, né? Então ela consegue identificar os pares de base, as letrinhas ACTG do genoma e formar isso de uma forma digital. Nós temos algumas limitações nas formas com que a gente consegue sequenciar o DNA, então infelizmente a gente não consegue pegar uma sequência de DNA de um cromossomo do começo até o final inteira e fazer a máquina gerar então toda essa informação de letrinhas uma atrás da outra. O que a gente consegue fazer na bioinformática então é gerar pedaços de informação, então a gente consegue sequenciar aí 100 a 150 pares de base, que são 100 a 150 letrinhas ACTG em sequência, e aí a gente tem que pegar toda essa informação e depois montar na informação que é o livro genético do mexilhão dourado. Então, se a gente pensar que o mexilhão dourado tem 1,6 bilhão de letrinhas em sequência, é um trabalho computacional super grande conseguir remontar toda essa informação. E essa foi a grande questão da estratégia híbrida e hierárquica de montagem. Então, o mexilhão dourado tem várias peculiaridades no genoma dele também, que a gente não precisa entrar em muitos detalhes, mas ele é, por exemplo, bem heterozigótico, o que significa que as duas partes do genoma, a que vem da mãe do mexilhão e a que vem do pai, são bastante diferentes entre si. Então, os algoritmos de bioinformática, eles têm bastante problema para conseguir juntar essa informação e entender e fazer essa montagem. Então, eu tive que acabar desenvolvendo uma pipeline de bioinformática que fez uma montagem um pouco diferente das que estão publicadas aí. Então, além do trabalho do mexilhão ser uma contribuição pelo genoma do mexilhão em si, ele também é uma contribuição apresentando uma pipeline nova de montagem, principalmente levando em consideração esses genomas muito complexos. Mas depois que a gente fez essa montagem híbrida e hierárquica, então, do genoma do mexilhão, a primeira coisa que a gente faz é comparar os genes, comparar a sequência do genoma do mexilhão com os genomas e os genes de várias outras espécies que já foram estudadas na natureza. As espécies que foram mais bem estudadas até hoje são a mosca da fruta, a Drosophila, que ela tem apenas 4 cromossomos, e ela tem uma relação muito direta entre gene e função. Então, o pessoal estudava as moscas e fazia, por exemplo, uma mutação num gene específico que mudava a cor do olho da mosca. Então, a partir desse tipo de estudo, eles conseguiram determinar a função de vários genes da Drosophila, e quando a gente procura similaridades desses genes com o genoma do mexilhão, a gente consegue inferir função por similaridade. E a gente faz bastante isso com o genoma da Drosophila, com o genoma humano, que foi muito bem estudado também, porque a gente é egocêntrico, né, e sempre quer estudar o genoma humano. Lógico. Então, tem toda essa questão de a gente montar o genoma que a gente chama de montagem de novo, que é uma montagem sem molde. Então, os algoritmos ficam tentando encaixar essas letrinhas. Depois que a gente faz isso, a gente faz predição gênica por similaridade com outras espécies. E um dos grandes desafios que sobram, então, é entender os genes que são específicos do mexilhão, né? Porque para isso a gente precisa de experimentos de laboratório, porque a gente não tem como unicamente com a informática, com a bioinformática, né, com a ciência em sílico, definir a função para esses novos genes. A gente precisaria de vários testes de laboratório. Mas já com essas análises por similaridade, a gente já conseguiu aí, como você falou, predizer a função de centenas de genes, milhares de genes no genoma do mexilhão. Para você desvendar, então, qual é a função do gene, ou você compara com algum gene já identificado que a gente sabe que função tem, e aí se é muito parecido, provavelmente é o gene que tem aquela mesma função. Isso, a probabilidade é alta, sim. Né? Ou você precisa ir lá em laboratório mesmo e testar para ver o que é. E aí só tem esse jeito de você alterar o gene, mexer ele ali no laboratório e ver que bizarrice sai no bicho depois? Ou tem alguma outra forma que não seja só manipular aquele gene de ativar, desativar para ver o que acontece? Uma outra forma é você dar alguns incentivos para aquela espécie ou para uma cultura de células, né? Assim, exposição a metais pesados, por exemplo. Quais tipos de sequência são ativadas, a expressão de quais genes é aumentada ou diminuída, dependendo de diferentes incentivos que você dá para uma cultura de célula, assim. E, por exemplo, as heat shock proteins, elas foram identificadas, que são uma família de proteínas, elas foram identificadas justamente assim. Agora eu não lembro qual era o modelo animal que estava sendo estudado, mas esse modelo animal estava sendo exposto muitas vezes a altas temperaturas. Estarão a ver, nossa, mas tem esse gene aqui, essa coisa
estranha aqui tá sendo completamente altamente expressa, 40 e poucas vezes mais toda vez que eu tenho um estresse por temperatura. E é assim que também, então você pode ou alterar o gene, ou você pode dar um incentivo para um modelo animal ou para uma cultura de célula e ver como que essa expressão é regulada, né? E assim tentar entender ou pelo menos encaixar num sistema aquele gene que está sendo expresso ou reprimido, ele parece ter uma função relacionada àquele incentivo que você acabou dando para aquela cultura de célula. Então você precisa então estimular, é questão de estímulo, então você estimula, vê o que ativa e assim você vai fazendo as relações, ou então você faz a ativa-desativa no genoma mesmo, manipulando o gene, pra ver que bizarrice vai mudar, né? Foi assim com o negócio dos genes ROX, né? No desenvolvimento e tal, né? Os caras foram mudar, fizeram perna aparecer no lugar dos braços e vice-versa e tal, as maluquices doidas do caramba, que é muito legal de se estudar essa parte da história do desenvolvimento da ciência. É verdade, é altamente complexo, né? Principalmente quando a gente considera animais eucarióticos, eles têm... animais eucarióticos, eu fico ótimo. Ainda bem que vai ser editado. Está tecnicamente correto, animais eucarióticos. Apesar de redundante. Então, deixa eu voltar aqui. É altamente complexo estudar a função de gene, né? Principalmente em seres eucarióticos, porque existe uma relação de múltiplos genes em diferentes funções. E também o fato de que os genes, eles podem ter funções em diferentes sistemas, assim. Então é bem complexo, assim. Mas uma coisa boa do Big Data, que a gente tem genômica, transcriptômica, proteômica, hoje em dia, pelo menos a gente consegue fazer um agrupamento e ter uma visão geral das coisas, né? Então, nos princípios da história do sequenciamento de DNA, a gente conseguia sequenciar um gene, um pedacinho mínimo de um genoma e fazia uma tese sobre isso. Então, muitas teses de doutorado aí foram 1 ou 2 genes. E hoje, quando a gente tem uma visão global, a gente consegue também fazer inferências um pouco mais globais, assim. Não necessariamente mais precisas, porque ambos os estudos são importantes, estudos bem específicos, estudos globais, mas é bom que a gente consegue daí relacionar as duas coisas. Pois é. Essa tecnologia faz coisa, apesar de deixar a gente puto quando dá tela azul nos computadores, sem eles a gente não conseguia fazer quase nada do que a gente faz hoje, né, em ciência. Não, quase nada. Isso aí. E aí, no artigo de vocês, no PLOS ONE, né, de 2014, vocês tentaram exatamente ver essas funções, né, dos genes dentro do genoma do mexilhão dourado, e vocês acharam algumas particularidades que talvez possam servir para a gente ter alguma ideia de como que ele é um invasor tão eficiente e como a gente pode talvez tentar resolver esse problema, né? Um que você falou, né, que é exatamente esses genes de heat shock, né? Que ele tem uma quantidade fenomenal, assim. Como é que funciona essa função desses genes de heat shock? O que saber essa quantidade gigante de gene pode fazer com que a gente consiga talvez desenvolver alguma estratégia para controlar o mexilhão? Para dar uma contextualizada sobre esses 2 papers, então, lá em 2014, a nossa ideia primeiro foi sequenciar um transcriptoma do mexilhão, porque a gente queria justamente ter alguns moldes gênicos para poder fazer estudos de expressão gênica. Então, a gente precisava da sequência desses genes. Porque os genes num genoma, na verdade, eles representam de 1 a 2% de um genoma, porque o genoma animal geralmente é feito de muitas repetições, né? Então, o que aconteceu é que a gente sequenciou o primeiro transcriptoma, ao longo do tempo, a ciência foi evoluindo e na verdade as tecnologias para se fazer genômica foram evoluindo e ficando mais baratas. Então, o que a gente decidiu ao longo do tempo, além de tudo, foi que a gente gostaria de fazer o genoma completo, porque com o genoma completo a gente conseguia ter uma visão mais global e mais verdadeira do genoma daquela espécie, né? Então, essa expansão de heat shock proteins de HSP70 foi confirmada no genoma do mexilhão depois que a gente sequenciou o genoma completo. Porém, as HSP70 elas são expandidas na maior parte dos moluscos. Então, agora que a gente está sequenciando, diferentes grupos de pesquisa estão sequenciando diferentes genomas de bivalves, a gente consegue ver cada vez mais que essa é uma expansão... normal dentro do grupo. Isso, uma analogia que a gente pode fazer e que é bem legal, que eu gosto, assim, além de tudo, a gente tem que também aprender a respeitar os diferentes grupos animais, assim, porque a gente tem muito, como ser humano, a gente tem muito essa ideia de que
como se fosse a evolução fosse uma escada de complexidade e de importância, né? Como assim, animais simples seriam considerados menos importantes e menos complexos do que animais mais derivados. E, na verdade, não é. Todas as espécies vivas, hoje em dia, elas são tão bem adaptadas ao planeta quanto os seres humanos. Afinal de contas, estamos todos vivos aqui com as nossas diferentes estratégias de sobrevivência. Então, por exemplo, os mexilhões, eles têm essa família expandida de HSP70, né? Essas proteínas, esses genes heat shock proteins, o que acontece? Eles são expressos em momentos de estresse celular. Então, assim, para manter a homeostase celular, é como se fosse polícia em momento de violência no estádio de futebol. Então, os policiais seriam as heat shock proteins, né? Eles vão lá, quando a célula está sob estresse, eles vão lá para tentar manter a organização da célula. Então, elas são consideradas chaperonas moleculares. Elas mantêm a função das proteínas operantes. Então, vão lá para manter a ordem da célula. Então, na verdade, as HSP70, elas são expressas em momentos de calor, de altas temperaturas, mas também quando a célula está exposta a diversos outros estresses, né? Então, isso certamente deve ser importante para a habilidade invasora do mexilhão. Mas, fazendo essa analogia sobre diferentes estratégias de vida, os mexilhões, eles conseguem, como eles são espécies, eles vivem entre marés, eles ficam muitas horas durante o dia expostos ao ar, ou ficam submersos na água, né? Tanto mexilhões quanto ostras, que também tem essa expansão. Então, assim, essas HSP70 exacerbadas, essa expansão, ajuda a fazer com que eles lidem com o estresse celular, que é, por exemplo, ficar exposto por horas a altas temperaturas e expostos ao ar, né? Se a gente considerar os seres humanos, a gente não tem uma expansão de HSP70 e a gente não pode mudar a nossa temperatura corporal, e a gente pode mudar ela só em pouquíssimos graus, né? Quando a gente tá com febre aí de 40, 42, já é uma coisa muito grave, assim. E os mexilhões não. Os mexilhões e as ostras conseguem ficar aí horas expostos a 40 graus, mudar a temperatura, ficar expostos ao ar, não vão estar dentro da água e mesmo assim eles sobrevivem e estão com a homeostase celular intacta. Então, assim, é muita arrogância nossa achar que nós somos mais complexos ou mais inteligentes ou mais espertos do que outras espécies. Na verdade, a gente só tem habilidades e adaptações diferentes, né, para lidar com questões ambientais diferentes, assim. Então, na verdade, as HSP70 são expandidas aí na maior parte dos moluscos que têm sido estudados até hoje em dia. São certamente uma questão relevante para a invasão, mas hoje em dia a gente não diria que seria um gene ideal para ser um gene-alvo para qualquer estratégia biotecnológica de controle futuro, assim. Até porque é uma família grande, né, de proteínas e de genes, então a gente gostaria de ter como alvo uma coisa mais específica, assim. Mas certamente em relação à biologia e à ecologia do mexilhão, elas são uma família de genes relevantes. Ajuda a gente a entender por que ele age dessa forma nos ambientes, né? Exatamente. Então, apesar do nome heat shock, não necessariamente é só temperatura que esses genes vão estar sendo ativados, né? Outros estresses também vão fazer com que esses genes acabem funcionando, né? Sim, o heat shock mesmo é muito pela questão histórica, assim, em qual momento em que elas foram descritas. Foi o primeiro que identificou, alguma coisa assim, né? Isso, Legal. Esses genes heat shock, ao invés de serem um conjunto de genes, fosse um grupo muito específico responsável por essa resistência à variação termal gigantesca ou a esse estresse ambiental, o que seria uma estratégia biotecnológica para utilizar esse conhecimento se essas heat shock proteins, né, fossem na verdade um grupo específico ou um gene específico que ocasionasse nessa resistência ambiental, seja a dessecação, ou seja essa variação térmica intensa? Como que você usaria isso como estratégia biotecnológica para tentar solucionar o problema da bioinvasão? Fez sentido a minha pergunta? Fez sentido, sim.
porque na verdade, principalmente com essas novas técnicas de edição de genomas, de fato, diferentes estratégias podem ser utilizadas para que você tente diminuir uma população de uma espécie invasora, por exemplo, né? Uma das questões seria isso, assim, diminuir a possibilidade, a robustez ou a possibilidade daquela espécie viver em águas muito mais quentes ou muito mais frias, né? Se a gente tivesse um gene específico que controlasse alguma coisa nesse sentido. Então, um dos grandes desafios para o desenvolvimento da estratégia biotecnológica é um pouco isso, né? Uma função, um gene, porque a maioria das vezes as funções biológicas são controladas por múltiplos genes. Mas com certeza, se a gente tivesse um gene específico que diminuísse muito a possibilidade de sobrevivência de uma espécie em relação à temperatura, a gente poderia usar técnicas como o CRISPR, por exemplo, que passam essa informação adiante. Então, assim que um mexilhão reproduzisse com outro mexilhão, a gente teria colocado lá, dentro do genoma do mexilhão modificado, uma forma com que fizesse com que ele passasse para o próximo mexilhão com o qual ele cruza, né? Também essa característica, assim, fazer com que ele fosse mais suscetível à temperatura. Então, o pessoal está tentando fazer isso com os ratos na Nova Zelândia e na Austrália, porque tem muita invasão de ratos nas ilhas, né, da Nova Zelândia, e eles estão tentando justamente fazer isso, passar uma característica que faça com que essas populações sejam mais suscetíveis, assim que elas se reproduzam com outro rato, né, no caso. E então você faria um lote, né, ou vários lotes de mexilhões geneticamente modificados e introduziria eles no ambiente da invasão, é isso? Isso, exatamente. Parecido com o que o pessoal faz com os mosquitos, com os Aedes lá no Isso, Minas, justamente. Né? Uhum. Então, o meu ex-orientador, né, o professor Mauro Rebelo, está fazendo agora, principalmente dentro da startup BioBiro lá no Rio, eles tentam um financiamento para desenvolver essa estratégia biotecnológica, ou começar a estudar, né, agora que a gente já tem um mapa. Então, a primeira contribuição do genoma do mexilhão como sequência de genoma era que a gente queria criar um mapa genético do mexilhão para que a gente conseguisse começar a estudar e desenvolver essa estratégia biotecnológica, né? Além disso, é claro, o genoma do mexilhão está disponível para diversos estudos evolutivos entre moluscos e entre os diferentes taxa aí da Terra. Mas, então, o nosso primeiro objetivo era ter esse mapa genético. E aí, o pessoal da BioBiro, eles estão estudando alguns genes-alvo específicos para tentar desenvolver essa estratégia biotecnológica. E o que a gente está focando, principalmente, é tentar fazer uma estratégia que passe uma característica de infertilidade, né? Até por questões de segurança, assim, se tu passar infertilidade, significa que o próximo mexilhão que tiver aquela característica, ele não vai conseguir se reproduzir, então ele não vai passar essa característica transgênica para nenhuma população futura. A ideia é justamente que se passe essa característica de infertilidade para duas populações, 2 gerações acima, e que isso faça com que diminua bastante as populações infestantes de diferentes áreas de invasão, assim. Então é isso que o pessoal tá focando mais no momento, é mais na questão reprodutiva mesmo, de geração de infertilidade, assim. Tem uma expectativa de vida de um mexilhão? É bem curto o período de vida deles. Não quero te falar uma data exata pra não te mentir, mas claro. São alguns meses, assim. Não, que imagina se fosse uma esponja que, né, é quase vitalícia, né? O bicho nunca morre naturalmente, né? Enfim, né? Se tiver as condições ambientais necessárias, ela vai viver pra sempre, né? Imagina se fosse lidar com organismos assim, né? Tinha que buscar estratégias completamente fora da nossa atual casinha, né? Sim, é verdade. Porque você até podia inviabilizar gerações futuras, mas os que já estão lá nunca iam deixar de estar lá, né? Sim, sim. Nossa, sim. Aí é uma coisa que eu achei muito louco, que é esse negócio que eu não tenho ideia e você vai ter que me explicar melhor o que é. Porque eu nunca tinha ouvido falar, que é a tal da Dequada, é isso? É assim sim. Que fala mesmo? Dequada, uhum. Dequada? Eu nunca ouvi falar nesse bagulho, achei massa. Que corre no Pantanal, né? E que aparentemente, pelo que eu li no artigo ali, reduz o grau de invasão do mexilhão mais pro norte, né? É porque o que acontece, a Adequada tem a ver com as cheias, né? Uhum. Então, com o ciclo das cheias no Pantanal. Que é algo que não tem pro sul, né? Pro sul não tem essa variação de cheia e seca, né? Então o bicho vai sem limite. Achei bem legal isso. É bem característico daquele bioma mesmo, né? As cheias, assim. E aí, quando é o período da seca,
rola a vazão e as águas, e o nível da água baixa, o que acontece é que quando tem o período das cheias, as gramíneas morrem. E aí quando a água baixa, a qualidade da água muda muito, né? Por causa dessas gramíneas que acabaram perecendo durante o período das cheias. E esse ambiente mais anóxico mata muitas espécies. Então o que acontece é que as grandes populações de mexilhão, que estão lá incrustantes e se reproduzem muito, elas acabam também perecendo bastante durante a adequada, assim como vários outros peixes também no Pantanal. Mas assim, o mexilhão é super persistente, né? Então não acaba necessariamente com toda a população, mas acaba com uma grande quantidade. E esse é um dos possíveis fatores ecológicos que tem meio que mantido o mexilhão no Pantanal, fazendo com que ele não suba mais adiante, né? Aí pra bacia do Rio Amazonas. Mas também, acho que também tem uma pitada de sorte aí, não só o fato da adequada, também tem uma pitada de sorte, o fato de que depois de algum tempo a gente ficou cada vez mais ciente da invasão do mexilhão, então começou a tomar mais cuidado com a água de lastro e com as embarcações e tudo mais. Mas também, na verdade, ninguém tem como dizer se o mexilhão tá lá ou não, porque a gente não escuta nenhum relato, né? Então quem mora perto desses aquíferos não tem relatado nada, assim. Mas o mexilhão chegou em 2015 no Rio São Francisco, então, que também era uma bacia que estava intacta e que tinha especulação de que isso poderia acontecer logo e de fato aconteceu, infelizmente. E esse ambiente anóxico e tal pode ser uma estratégia para combater ele em alguns outros lugares e tal? De repente, você reduzir a quantidade de oxigênio artificialmente para matar aquela infestação e depois voltar aos níveis ao normal e tal? Se pensa nisso, talvez? Alguma coisa assim? Na verdade, assim, a grande contribuição que eu diria da estratégia genética e biotecnológica é justamente tentar inserir uma questão a menos, né, aí na luta contra as espécies invasoras, assim. Então, tem muitos relatos e exemplos de introdução de outras espécies para combater as espécies invasoras, muitas vezes bem-sucedidos e outras vezes catastroficamente mal-sucedidos, e também dessa coisa da mudança de fatores físico-químicos de água, de territórios, para tentar fazer controle também, algumas vezes bem-sucedidos e outras vezes não tão bem-sucedidos. Então, na verdade, não existe uma estratégia específica que seja a melhor de todas, né? Mas a ideia é justamente que uma estratégia genética, tanto no caso dos roedores em ilhas na Nova Zelândia, como no caso do mexilhão nos nossos aquíferos, é que seja uma coisa específica e determinada, específica para aquela espécie, né? Essa seria a grande contribuição se a gente conseguir manter o controle, conseguir controlar isso o máximo possível, assim, né? A nossa estratégia é mais a genética mesmo, né? Essa coisa toda de mudar parâmetros a gente não tem estudado muito, não. Porque eu pensei que isso talvez possa ser algo factível de se fazer com a água de lastro, que tá dentro do navio, você reduz o oxigênio a zero da água e vai, tá ligado? Aí o que tiver ali vai morrer e você evita essa transferência de biodiversidade de um lugar para outro, né? Em um local mais restrito, controlado, não no ambiente mesmo, né? Mas num local mais restrito, controlado, pode ser uma estratégia interessante, que é relativamente fácil de fazer. Você joga CO2 ali e pronto. Não, isso já tem, assim, existe bastante forma de tratamento de água de lastro, filtro e UV e todo tipo de questão para tratar essa água de lastro antes de ela ser redespejada de fato, assim. Mas certas espécies, como o mexilhão, são bem difíceis de matar completamente, viu? Então, muitas vezes, mesmo esses pré-tratamentos não adiantam completamente, assim. Saquei. Só fazendo um adendo, assim, né? Isso não resolveria total essa transferência de biodiversidade, porque junto com o navio que usa lastro, também tem o problema da bioincrustação, que ainda é mais difícil de tratar do que a água de lastro, né? Uhum. Sim, claro. Que veio essa questão, né? Que é assim que a galera faz na cerveja, por exemplo. Não pode ter oxigênio, né? Sim. Então você lava com CO2 a parada, o oxigênio vai embora, né? Não. Mas veio, assim. A minha cabeça tá fervilhando aqui, né, de possibilidades, porque eu trabalho com bioinvasão também, mas com coral-sol e de um ponto de vista mais aplicado do manejo, assim, né? Então, é legal
ouvir estratégias de um outro universo que é meio paralelo, mas ao mesmo tempo tão distante, assim, né? Pois é. E os invasores, eles compartilham uma série de características chaves, né? Pra conseguir funcionar bem como um invasor no ambiente. Uma coisa interessante que eu vi ali, que até que eu marquei, que foi as questões, quando vocês tentaram desvendar as funções dos genes e tal, vocês viram algumas características especiais ali que fazem o mexilhão um bom invasor e que tem alguma relação também, vocês viram um paralelo com os genes que eles possuem, né? O alto potencial de adesão deles, de conseguir se fixar nos substratos, com genes de proteínas de adesão que são super resistentes. Uma alta imunidade, coisa que não é tão comum em invertebrados. São 8 genes de receptores do tipo TOL, que é do sistema imune inato, né? Que você vai responder a qualquer coisa, né? Ou é uma resposta imune para qualquer coisa. Aquele monte de heat shock, né? Com o ambiente estressante. E o controle químico, que eu achei muito louco isso, que o bicho simplesmente se fecha e aí não importa se você joga as químicas lá pra matar os bichos, o bicho não absorve nada. Isso eu achei bem interessante, essa questão da estratégia dele de resistência. É verdade. E é aquela coisa toda e tem relação com a biologia molecular dele, né? Porque aquela coisa que eu tava falando de ele ficar no período entre marés, exposto ao ar, 40 graus, coisa e tal. Quando ele sente que tem cloro na água, meu irmão, ele se fecha e fica, porque ele consegue, sabe? Ele consegue ficar muito tempo sem se abrir e manter a homeostase celular, se manter equilibrado, né? Mesmo não filtrando a água, então não fazendo trocas com o ambiente externo. Então isso, para nossa estratégia de controle, é sempre uma dificuldade, né? Principalmente nesse controle químico, porque daí tem que jogar muito cloro por muitas horas, muitos dias seguidos, e aí na natureza nem se fala, né? A gente não pode fazer isso, assim. Sim, você vai matar todo o resto e vai sobrar só ele, né? Exatamente, Então é complexo, assim. Na questão toda da biologia do mexilhão, do genoma, é bem difícil fazer uma relação direta, né? Entre temos esses genes, temos essa resposta ecológica, biológica. Mas tem muita coisa interessante que surgiu daí. Até os níveis de heterozigosidade. Então, assim, o fato de a parte que vem da mãe e a parte que vem do pai serem muito diferentes entre si, isso pode ter uma consequência bem séria na transcrição dessa informação genética. Então, a gente está também tentando entender por que essa vertente que vem da mãe e do pai, do material genético, é tão diferente. A expansão desses genes relacionados ao sistema imune. A gente viu muitos domínios proteicos relacionados à sinalização celular, assim. Então, como que a célula se comunica mesmo, né? Então, essa questão toda, como que os sistemas internos de uma célula, que a gente pode falar que seria um encanamento de uma casa, a eletricidade, como que eles funcionam e se comunicam, né? Então, o mexilhão parece ser bem diferenciado de outros moluscos nessa questão de comunicação. Mas aí, muita coisa ainda tem que vir a ser estudada para que a gente consiga fazer uma relação mais direta entre invasão e biologia molecular, assim. Pois é. E ter o genoma na mão é um passo importante para isso, né? Que aí você tem o que comparar com o resto, né? Exato. Pra tentar chegar nisso. Mais alguma pergunta, Chuck, dessa parte? Não. Eu tava tentando lembrar aqui, porque por acaso a Kátia, né, que foi uma entrevistada nossa sobre as questões genéticas do coral-sol, que trabalha mais com conectividade genética, enfim, um ponto de vista mais de ecologia molecular, assim. Ela defendeu o doutorado há pouco tempo, tava na defesa, e ela encontrou um padrão também, mas eu tô em dúvida se era tudo homozigoto ou se era tudo heterozigoto. Mas acho que era heterozigosidade absurda também. Interessante. Eu só me questionando se pode ser coisas recorrentes em espécie invasora por algum motivo. Talvez. Mas é muito possível, sim. É possível que essa diversidade seja uma vantagem, entende? Que seja uma vantagem no tipo de diferentes proteínas que vão ser expressas, na variabilidade delas, na plasticidade delas em fazer o que elas têm que fazer, os serviços, sabe, moleculares, é bem possível, sim. Massa. Legal, fica aí mais uma dica de um episódio pra você escutar sobre o coral-sol invasor da Kátia. E lembrando também que a gente fez um monte de episódios sobre invasor, né? O trabalho do... fugiu o nome dele agora.
do mineiro lá. Não consegue, né? Caralho, do Sérgio. Alexandre Siqueira Corrêa. Não Alexandre, pô. Mineiro do Sérgio, Alexandre? O... Que mineiro do Sérgio? Peraí. O Anderson. O Anderson, caramba, velho. Ó, o episódio lá do Anderson sobre o... Isso que dá querer marcar gravação no domingo, né, cara? Muito provavelmente o Montanha encheu a cara ontem, tá de ressaca que não tá funcionando direito agora, né? Sexta-feira, ontem eu só tomei 3 latinhas. Desculpa, foi tudo minha culpa, gente. É que eu queria muito ir lá no protesto lá do 8 de março, acabei desmarcando, foi mal. Ah, tranquilo. Que isso. Motivo mais do que justo. Se tivesse assistido no dia 8 de março, eu não teria participado. Pois é, então, que bom que deu certo. Mas é isso, o episódio do Anderson também, a gente falou de espécie invasora, aí no caso em peixe, né? Então fica aí os episódios pra você ouvir um pouco mais sobre invasão biológica. Isso aí. Então a gente chega pro nosso bloco final aqui para encerrar. A gente já tá falando bastante sobre os bichos. Vamos falar sobre o que proporcionou então esse trabalho acontecer, que é o crowdfunding, né, que vocês fizeram. Sim. Do projeto no Catarse, né, de financiamento coletivo, para desenvolver esse projeto então de sequenciar o genoma do mexilhão dourado. E aí a pergunta que eu faço para você, Marcelo, agora é o que levou vocês a escolher fazer um financiamento coletivo para desenvolver esse projeto, assim? Por que acabou sendo a alternativa mais viável para vocês partir para o financiamento coletivo? É interessante, porque isso aí foi uma parceria brilhante entre eu e o meu ex-orientador, né, o professor Mauro Rebelo. Ex-orientador é uma expressão tão ruim, né? Meu orientador de doutorado e mestrado. Sim. E, então, assim, o Mauro, ele já era muito envolvido com divulgação científica, né? E eu comecei a fazer o mestrado com ele, e falei, pô, muito legal, vou abrir um blog também, vamos fazer a coisa e tal. E aí a gente sabia que o projeto era relevante, que tinha uma relação direta, assim, digamos, mais fácil de explicar do que vários outros projetos que são mais complexos, assim, e que ele era relevante não só pra gente, mas pra muita gente, né? Que o pessoal ia querer ajudar, assim. Então, teve toda essa questão do background já de divulgação científica do Mauro. A gente começou a pensar sobre essa ideia, e aí um dia ele veio com uma revista, assim, e falou, pô, vamos fazer um crowdfunding pro teu doutorado, olha só que massa, a gente tem um projeto super legal e coisa e tal, vamos fazer. E aí foi muito interessante, assim, porque no dia anterior a isso, não sei se foi no dia anterior, alguns dias antes disso, eu tava assistindo um jogo do Grêmio no Rio de Janeiro, e aí eu tinha um amigo do Grêmio que trabalhava na plataforma do Catarse. E aí ele tinha me falado sobre isso alguns dias antes, assim, tipo, a gente tem a plataforma que é super legal e que financia projetos de forma coletiva e tudo mais. Aí as coisas casaram, assim. Eu ouvi sobre o Catarse alguns dias antes, o Mauro chegou pra mim e falou, pô, vamos fazer o crowdfunding. Eu falei, poxa, conversei com meu amigo ontem sobre isso, tem uma plataforma massa e tal, chama Catarse. A gente entrou em contato com o Catarse, entrou no site, se empolgou, começou a fazer a coisa toda e a coisa toda rolou, assim. Então, não foi só necessariamente o fato de que a gente precisava de dinheiro, isso também, mas também teve muito a ver com o fato de que nós dois éramos muito envolvidos e empolgados com divulgação científica, assim. E eu principalmente inspirada por ele, assim, pelo Mauro. E a gente resolveu fazer o projeto. Então, além do crowdfunding, a gente também teve financiamento da CAPES e do CNPq, né, que são as duas grandes agências de fomento do Brasil. Além de financiamento com dinheiro, eu também tive bolsa de mestrado e doutorado, bolsa do CNPq principalmente, e bolsa de doutorado sanduíche da CAPES também. Então, a gente teve
financiamento do governo federal, mas uma grande parte do nosso financiamento veio aí do crowdfunding que foi feito no Catarse. Legal. E vocês estão de parabéns, porque eu já brinquei disso e porrinha é difícil. Que é complicado mesmo. É difícil mesmo. O Mauro sempre tende a falar que é muito mais fácil do que escrever um projeto para uma agência de fomento. Às vezes eu fico um pouco chateada com essa frase, porque é bastante mesmo. Trabalho, né? É muito trabalho também. A energia envolvida, se você de fato está engajado em querer fazer aquilo dar certo, é gigante. Exatamente, eu concordo. É complicado. Complicado as duas coisas, né? Tanto conseguir dinheiro de agência de fomento, quanto fazer um financiamento coletivo. É complicado. O crowdfunding é maravilhoso de se fazer também, né? Tu aprende muita coisa, até a comunicar o teu projeto. Foi muito intenso, muito gratificante, mas muito trabalhoso também. E a ansiedade de colocar no ar a campanha e não saber o que vai rolar, e depois o alívio de ver que bateu a meta lá e ficou verdinho e falei, vai sair. Não, olha, é intenso, assim. Tem muita coisa que a gente aprende no primeiro crowdfunding, né? Uma coisa foi que, assim, a gente colocou a campanha no ar, ela era de 60 dias, e na época o Catarse também só podia fazer tudo ou nada, né? Ou você consegue o que você pediu, ou você não vai ganhar nada. E aí uma coisa que eu aprendi também é que a gente deve começar a falar de um crowdfunding antes de ele entrar no ar. Então você começa a bulinar todos os seus amigos virtualmente, falar, vou fazer um crowdfunding aí, vamos ver uma graninha aí pro meu projeto. E a gente não fez isso, né? A gente colocou no ar primeiro, mas mesmo assim foi um sucesso total. Eu acho que eu fiquei altamente surpreendida, assim. Tem muito a ver com o vídeo, eu acho também. Então, o Mauro fez o roteiro do vídeo, a gente editou o roteiro junto, e aí depois eu tinha a sorte de ter minha melhor amiga também em Floripa ser ilustradora, e ela fez pra gente um precinho bacana aí pra fazer o vídeo, e também conseguiu o contato pra fazer a animação, então a gente teve bastante sorte com isso. E o vídeo foi um sucesso total, assim. Então, foi muito interessante, porque eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer, né? Quando a gente colocasse a campanha no ar, assim, como vai ser? Eu achei que não ia ser um big deal, assim, e foi um sucesso bem grande, assim. E também a reação das pessoas na academia, tu nunca sabe direito qual vai ser, né? O que as pessoas vão dizer, porque não é uma forma muito corriqueira de se tentar financiamento, mas na maior parte do tempo foi muito positivo, assim, a maior parte das pessoas se inspirou e gostou bastante da iniciativa. Então os 60 dias foram muito intensos, os dias depois também muito intensos, e continuam sendo muito intensos, porque eu recebo e-mails aí quase toda semana perguntando, cadê a minha ilustração? Cadê o não sei o quê? O pessoal, por sinal, tem que pedir desculpa, porque eu ainda não fiz isso, mas são 300 e poucas ilustrações para colocar os nominhos de todo mundo. A gente vai programar um scriptzinho em Python aí para mudar os nomes, dar os nomes de cada um, mas vocês têm que me dar um tempinho, porque o trabalho tá corrido. Mas logo cada um vai receber aí em casa as suas ilustrações. Mas já pode ir lá no material suplementar 6 do paper, que todas as homenagens já estão lá publicadas. Pois realmente foi bacana. Eu pergunto aí pra você, um ponto interessante para quem pensa em fazer financiamento coletivo para questões científicas ou de divulgação mesmo e tal, né? Recentemente saiu um edital do CNPq específico para projetos de divulgação científica, né? Algo que foi bacana pra caramba, porém com porém enorme, eu acho, na verdade, que é o fato de que ele tenha sido restrito para profissionais do jornalismo. Nossa. Sendo que a maioria, pelo menos os grandes divulgadores da ciência aí, são cientistas, né? O papa da divulgação científica no mundo é o Carl Sagan, que não é jornalista, né? É verdade, então, é verdade. Nunca foi jornalista, sempre foi astrofísico. Hoje em dia, o Neil deGrasse Tyson também é outro astrofísico. Por aí vai, né? No Brasil, os podcasts de ciência, por exemplo, são todos feitos por galera da academia, não necessariamente jornalistas e tal. Então isso foi algo que foi relativamente criticado aí pela galera que faz divulgação científica, porque você não precisa ser jornalista para fazer divulgação científica. Por outro lado, é muito bom que tenha tido um edital específico para isso, né? Que é algo que a gente precisa, em especial no Brasil, onde a gente sabe que o analfabetismo científico é bastante grande, né? E aí foram R$40 mil, né? No financiamento coletivo para um projeto científico, né? Uma coisa pioneira no Brasil, né? Isso deve dar, com certeza, uma sensação de realização bastante grande, né? Sim. Porque
40 mil reais não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro, é uma grana mesmo para um projeto fomentado pelos órgãos de fomento aí, 40 mil já entra nas cotas altíssimas, né, do dinheiro. Você raramente consegue uma grana de 40 mil para algum projeto. Não, você tem razão. Então, você pensou assim, caramba, realmente as pessoas apoiam a ciência no Brasil, inclusive botando dinheiro do bolso, né? Ou também tem aquela sensaçãozinha, às vezes, assim, um pouco de decepção, de, putz, eu precisei fazer um financiamento coletivo para fazer pesquisa, que talvez se eu não tivesse feito, eu não teria conseguido fazer o projeto que eu queria. Vem essa contradição no pensamento também, por causa disso ou não? Vem um pouco, mas eu acho que a primeira sensação é a mais recorrente, assim, a de que eu também achava, gente, o Brasil é carente de tanta coisa, né? E a gente falou, agora eu vou pedir dinheiro pra galera pra fazer o meu trabalho de doutorado e tal, que obviamente não é relevante só pra mim, é pra todo mundo, mas, e o pessoal apoia mesmo, né? Eu tirei muitas lições disso, assim, de que, e muito interessante, além de tudo, do apoio financeiro, as perguntas relevantes que a galera fazia, assim. Mas peraí, né? O que genômica tem a ver com a Amazônia? E o que tem a ver com invasão biológica? Como que tu vai usar o genoma para fazer fazer a tecnologia depois? Então, um monte de questão relevante. E o pessoal perguntou, inclusive, mas por que você tá pedindo dinheiro para mim? Porque, se é um projeto tão importante, por que o governo federal não financia? Então, todos esses tipos de questões inteligentes vieram das pessoas que nos financiaram, né? Então, é muito interessante que a gente nota, assim, quando a gente dá um estímulo, faz uma divulgação, as pessoas estão interessadas, querem saber, fazem perguntas relevantes e elas confiam no teu trabalho e te financiam, né? Então, a nossa público de financiamento foi prioritariamente brasileiro, então foi muito reconfortante, muito legal, impressionante, assim, e me dá, com certeza, cada vez mais vontade de divulgar, de fazer divulgação e também de lutar por um Brasil que tenha mais financiamento. Fico feliz de ouvir falar nesse edital de financiamento de divulgação científica, a gente precisa disso. Eu sou bastante cética, assim, quanto às vertentes que a ciência tem tomado no mundo, que é cada vez mais ciência aplicada, cada vez menos ciência básica. Eu sou bastante contra isso. Eu acho que a gente precisa, sim, de financiamento do governo e que a maior parte do financiamento para a ciência no mundo deve vir dos governos, assim, eu tenho essa convicção, e que a maior parte das tecnologias que são desenvolvidas, elas também vêm da ciência básica e que nós somos uma espécie animal que tem o potencial de aprender, de estudar e de racionalizar. Então eu acho que não existe nada mais importante no mundo do que criar conhecimento pelo conhecimento. Então eu tenho bastante essa convicção. Eu acho que a gente tem que lutar por financiamento público cada vez mais, mas que a gente pode usar, com certeza absoluta, financiamento coletivo e crowdfunding para fazer os nossos trabalhos, e a gente deve também usar eles a partir do momento que a gente explique bem o que a gente está fazendo. A gente vai gerar, além de tudo, além do financiamento, a gente vai gerar também muita troca e muito conhecimento, né? Então é válido all the way, assim, é win-win total. Que maravilha, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente compartilha todas essas impressões e anseios, e tem, de fato, até tem discussões hoje em dia de que existe essa tendência forte do financiamento científico ser cada vez mais privado, né? Mas limita um pouco as nossas possibilidades científicas, né? Sim. Mas os dados mostram que a imensa maioria do financiamento para qualquer tipo de ciência no mundo, ele é estatal, porque é algo que você não sabe o resultado que vai ter, né, cara? Então, e a galera a verdade é essa, a iniciativa privada que é algo que tem o retorno garantido, né, cara? E ciência não tem retorno garantido, mesmo a ciência aplicada. Você vai tentar pesquisar um negócio, mas não sabe se vai dar certo ou não, né? Então, ciência tem que ser financiado pelo governo, porque afinal ela vai beneficiar todo mundo, né? Sim. Essa é a grande verdade. É aquela questão, assim, né? Como a ciência também ela é uma atividade humana, ela como todas as atividades humanas, ela tem seus lados negativos, né? Então, acho que a gente tem de fato muita ciência repetida, muita ciência mal feita, com um design mal pensado. Tudo isso a gente tem que sempre tentar evitar. Eu acho que a gente tem que tentar evitar também o sofrimento animal o máximo que a gente puder. Mas, além disso, assim, é essencial que a gente
gente estude e que a gente faça ciência básica que não tem uma aplicação específica per se, o máximo que a gente puder com pessoas que estão envolvidas em diferentes áreas, né? Então, a tecnologia CRISPR-Cas9, que é essa tecnologia que tem sido utilizada para edição de genomas, ela é um grande exemplo de como a ciência básica trouxe algo que está revolucionando o mundo da biologia, né? Então, as pesquisadoras lá de Berkeley, elas estavam estudando, na verdade, o sistema imune de bactérias, assim. E elas escreveram esse projeto como um projeto de ciência básica. Então, como que as bactérias se protegiam dos vírus? E elas acabaram identificando um sistema que pode ser aplicado agora para todos os genomas. Então, não era um projeto de ciência aplicada, era um projeto de ciência básica. Então, é um dos grandes exemplos contemporâneos aí de como a ciência básica nos traz ciência aplicada. Ah, sim. E igual a esse, tem uma série de outros exemplos. Exato. Aí. E o próprio, se pegar o meio ambiente, né, os casos de bioinvasão, uma coisa mais focada no meio ambiente, puxando esse assunto de novo, se a gente não souber informações básicas, né, do tipo período reprodutivo, tolerância térmica, tolerância à salinidade, distribuição, né, potencial de bioinvasão, é difícil fazer gerenciamento de risco, é difícil buscar estratégias aplicadas para resolver esses problemas, né? Exato, eu concordo. Não só é difícil, Chuck, como é impossível. Impossível, né? Isso é aí. impossível se você não conhecer a biologia básica do bicho, da espécie invasora. Você não souber o básico daquele organismo, você não vai ter nunca como desenvolver uma estratégia para controlar a população. Exatamente. E sem dizer que quando a gente faz um vídeo, né, escreve um texto, faz uma chargezinha para tentar levar esse assunto para a população mais leiga, mais distante desse conhecimento técnico, né, ou dessas informações, é muito mais fácil, né, transmitir alguma informação do ponto de vista com a intenção de tocar essas pessoas. É muito mais fácil transmitir esse tipo de informação, né, do que a informação gerada pela ciência mais aplicada, né? Totalmente, verdade. Fez sentido o que eu falei? Fez sim. Fez. Uhum. Essas coisas mais, assim, tangíveis, essenciais e primeiras, né, do que explicar uma edição de um genoma específico, né, ou função de... Sim, eu concordo. Exatamente. É isso aí. Massa pra caramba. Aí eu chego... Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? A gente já tá aí quase 2 horas, um papo bem bacana aqui. Uhum. E terminamos como sempre, né, Tia? Que no fim a gente acaba ficando filosófico e sério no final do episódio. Por isso, eu acho dessa que esse é o único vez... episódio que não teve nenhuma piadinha, cara. Mas aí a gente larga no final aqui pra terminar uma coisa mais engraçaralha. Eu pergunto pra Marcela, e aí é ao mesmo tempo engraçaralho, mas sério, né? Qual é o seu gene favorito do mexilhão dourado? Poxa vida, E existe gente. uma resposta certa pra essa pergunta. Existe, é? Existe. Ai. Alguns, tô até vendo que é algum gene que foi nomeado com o nome do Grêmio. Agora não... Não, apesar de que esse seria o segundo mais favorito. O segundo gene que a gente mais gostaria. Já sei qual é, o Fora Temerase. Não. Teve esse Fora Temerase? Tem. Um amigo meu, William, nomeou como Fora Temerase. Caraca. Não, mas tem esse que é um HSP70, é um heat shock, né? Uhum. Que é o gene ITR6-3030-PIG1409T1, o Nicho Podcast. Isso aí, verdade. Com certeza, essa era a minha primeira opção. É isso aí, valeu. Valeu, queridos. Obrigada pela oportunidade. Marcela. Muito obrigado por participar com a gente aí. Eu ia falar isso, agradecer também. Obrigado por ser essa pessoa fantástica de conversar, que gasta energia tentando ensinar pessoas que não sabem nada da sua área aplicada, que continue sempre assim, inspirando e transpirando. Valeu, querido, todos nós. Muito obrigada. É isso aí. Ultimamente não tá transpirando muito aí, né, Marcelo? Porque tá um frio danado na Alemanha. Mas é isso aí. Daqui a pouco a Marcela arranja uma forma de aplicar
esses novos genes Hit qualquer coisa, que eu esqueci o nome, a biônica, pra Hit Shock, né? Vai usar isso aí na biônica pra, de alguma maneira, encontrar uma proteção térmica aí nos momentos gelados alemães e nos momentos de excesso de calor no Rio de Janeiro, né? Daí eu vou querer que você me ofereça. Olha, também. Não é uma má ideia, pode deixar. Vou pensar sobre isso, uma ótima ideia. É isso aí. Não deixem de curtir, compartilhar esse episódio. Não deixem de seguir aí nas redes sociais a hashtag O Podcast é Delas 2018 e o hashtag O Podcast é Delas, para vocês descobrirem outros podcasts aí com grandes mulheres da nossa podosfera brasileira aí e descobrir outros episódios interessantes aí sobre os mais diversos temas nessa campanha aí que a gente apoia sempre pelo reconhecimento mais do que merecido das grandes mulheres que existem aí no nosso mundo. É isso aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Chuck. A gente se vê no próximo episódio do Nicho Podcast. Valeu, Montanha. Valeu, gurizada. Até Tchau. mais. Se podcast, se não pode. A gente se ouve, né? Eu queria... Ô, Montanha. Se ouve, é sempre isso. Eu sempre falo, a gente se vê, Chuck. Já era. Eu queria... Quem sabe semana que vem eu não grave em Brasília uns drops lá, né? Grava. E manda um beijo na bunda do teu irmão lá, você vê ele. Não sei se você vai conseguir ver. Vai ficar com ele lá? É, então. Dá um beijo na bunda dele. dele. Eu não vou ficar não, porque seria incesto, mas... Mas o beijo na bunda é meu, é só o transmissor. É muita bosta. E a Marcela escutando isso. Acho que eu perder, eu, hein? Eu vou tentar... Ele vai tentar alguma coisa. Se... Não. Nossa, tá muito bizarro, Chuck. De repente quando reconecta. Tá, peraí. Essas coisas é bem comum, viu? Mas também a internet, né? Vai querer o quê? A internet é foda, cara. É foda. Mas facilita pra caramba, velho, pra fazer esse tipo de coisa. Meu, exatamente. Não, se não fosse a internet, a gente não ia ter como fazer, né? Não. Quer dizer, teria, mas ia gastar uma grana do caralho. Nossa, né? Nossa. O que seria legal dar uma viajada e tal, pá. Pois é. Portas estão abertas. Pode só chegar aí. Pra gravar um podcast sem internet? Local lá na Alemanha? Bora? Ou arranja uns amigos radioamador aí, né, cara? Câmbio. Tirou um pedaço, Marcelo? Não, né? Já tá velho de guerra. Quem fez TED, fazer o nicho é barbado. Tu disse que tirou um pedaço. Não, fiquei nervosa, mas depois melhora. Não, até achei engraçado, né? Que você começou falando de que tinha que não sabia se comunicar muito bem. Que palestrante do TED Talk reclamando disso. Imagina quem não sabe mesmo, né? Não, eu até tenho algum treino, mas assim, a gente sempre quer melhorar mais. Justo. O Nicho Podcast, onde a biologia é o nosso recurso.